o professor Ailton, né? Então, entendendo a partir dos estudos, né, que eu desenvolvi na tese, recuperando, então, a produção do professor Saviani e também as formulações importantes dessa obra, né, da educação física, que é a metodologia do ensino da educação física, que é uma obra de um coletivo de autores que foi escrito em 1992, a gente vai defender o currículo como um projeto de escolarização, e a gente vai, então, entender que esse currículo, né, a partir dessa formulação que está presente nessa obra, né, do coletivo de autores, o currículo ele vai se materializar por uma dinâmica curricular. Entendendo que o currículo se materializa, né, através de uma dinâmica curricular que envolve, portanto, né, o trato com conhecimento, a organização escolar e a normatização, a gente vai ter proposições, né, do ponto de vista do que a gente defende para o currículo e aí do que a gente defende para o trato com conhecimento, para a organização. Professora Carolina? Oi? Faltam 5 minutos. Joia, estou fechando. Né? Tá bom. Então, nesse processo, né, trato com conhecimento, organização escolar, normatização, a gente entende que para pensar o currículo, né, a gente precisa pensar esse conjunto, né, de elementos que compõem, então, e que possibilitam a materialização, né, de um currículo. E aí, nesse sentido, né, a articulação entre esses elementos, né, entre o trato com conhecimento, a organização escolar e a normatização, que são interdependentes, elas precisam ser pensadas, ser organizadas, tendo em vista, então, o desenvolvimento de uma lógica, né, de apreensão da realidade, que é a lógica dialética, né. E aí, do ponto de vista do trato com conhecimento, né, a gente está falando justamente do que o professor seleciona de conhecimento para ser trabalhado, como é que esse conhecimento vai sendo selecionado e organizado ao longo dos anos, né, e ao longo do processo de escolarização, e como é que esse conhecimento vai sendo sistematizado, né, como é que esse conhecimento ajuda os alunos, né, nesse processo formativo ao longo dos anos de escolarização, explicar, né, as regularidades, os nexos internos do conhecimento, os traços essenciais dos diferentes objetos e fenômenos, né, por dentro das diferentes disciplinas. Em última instância, isso visa a elevação, né, do pensamento dos estudantes, a formação do pensamento teórico. Né. E isso está sujeito, então, às condições dos alunos para aprender e também às condições da escola, né, e do professor para poder ensinar. E aí, quando a gente pega, né, a normatização, nós estamos vendo como é que a normatização externa, aí no caso, né, por exemplo, da BNCC, está definindo, né, o trato com conhecimento e acaba definindo a própria organização escolar, né. Em termos de normatização, né, o PPP da escola, o regimento escolar, se a gente está defendendo uma formação, né, que seja que seja contra-hegemônica, eles precisariam expressar novas formas de organização escolar, né, pautada em outros valores, né, pautada em valores democráticos, na cooperação, na autonomia, na auto-organização, né. E aí, nesse sentido, a normatização, né, por dentro dos nossos PPPs, do regimento escolar, e a própria maneira como a escola vai sendo organizada, a gente teria, valorizando essa outra perspectiva, né, de sociedade, de formação, a gente precisaria ter tempo para as reuniões e assembleias estudantis, né, a gente precisaria ter tempo para o planejamento e para a avaliação individuais e coletivas, a gente precisaria ter as equipes também pedagógicas, os professores em condições de poder se dedicar, né, às suas turmas, ao estudo e etc. Né? E aí o professor Saviani vai apontar algo nesse sentido quando ele defende um investimento maciço em educação, né? Quando ele defende que para a gente pensar e para a gente implementar uma perspectiva pedagógica crítica,
a gente precisa garantir, do ponto de vista das políticas públicas, né, um sistema nacional de educação que dê condições para que isso ocorra nas escolas, né, para que a gente garanta, de fato, um mesmo padrão de qualidade para toda a população. Isso não se faz sem investimento, né, público. Por isso que no início da minha fala eu falei que a gente precisa, né, superar esse governo atual, porque senão fica complicado muitas das perspectivas que a gente está defendendo, né? Se a escola está sendo destruída, fica difícil a gente falar de qualquer tipo de reorganização ou de uma outra proposta, né, por dentro das escolas. Mas a gente sabe que nas brechas, né, a gente precisa fazer o melhor possível dentro das condições que nós temos, e é hoje, né? E isso atrelado a essas lutas mais amplas, mais gerais. Então, do ponto de vista da organização escolar, né, a gente precisaria pensar, então, formas de organização que se pautasse, né, no desenvolvimento e no cultivo de valores e atitudes comunistas, né, como apontou o próprio Cone. Então, isso significa o quê? A escola se organiza e tem espaços e tem formas de funcionamento, pautadas no respeito ao outro, na cooperação, no senso de igualdade, no compromisso com a justiça, com o bem comum, né? Isso precisa estar amarrado, inclusive por dentro da normatização escolar. E aí é importante a gente recuperar, né, e a gente revisitar, então, as proposições, né, as experiências dos educadores soviéticos, então, Pistrak, Krupskaya, entre outros, né, para pensar, inclusive, uma gestão escolar que efetivamente seja democrática e um processo de possibilidade de auto-organização dos estudantes em coletivos infantis, em grêmios estudantis, organização com autonomia, né, para além daquilo que a gente vai tratar do ponto de vista dos conteúdos, que precisam ser os mais avançados, e o professor Ailton vai falar um pouco dos princípios curriculares nesse sentido. A gente também precisa pensar essa questão da organização e dos valores, né, que os nossos documentos e que a maneira como a nossa escola funciona vai delimitando e vai contribuindo mais ou menos para essa perspectiva formativa. E aí, a gente tem, então, pensando a organização escolar, né, pensando outras formas, pautada em outros valores, né, a gente precisa garantir, né, que os professores tenham jornada, e aí eu estou concluindo, e eu vou passar para o professor Ailton, né, que os professores, né, uma das bandeiras que a gente precisa defender é que os professores tenham condições de trabalho, que os professores sejam valorizados, né, do ponto de vista da carreira, do salário, da formação. Não se efetiva uma perspectiva pedagógica, né, histórico-crítica, sem que a gente garanta, né, essas condições e sem que a gente desenvolva uma formação de professores inicial e continuada com consistência. Então, para isso, inclusive, assim como aponta o professor Saviani quando vai falar, né, de um sistema nacional de educação, a gente precisa garantir, né, defender jornada de tempo integral para o professor, né, com a carga horária em uma única escola, com metade das horas para a sala de aula, metade das horas para atividade de estudo, o planejamento, né, para ele ter tempo para planejar, para ele ter tempo para rever e para dar o norte, né, do projeto pedagógico, enfim. Então, acho que seriam esses pontos, e aí por dentro, né, dessa ideia, então, da dinâmica curricular, da maneira como a gente vai pensar o trato com conhecimento, a sua seleção, organização, sistematização, e a maneira como isso vai estar relacionado à organização da escola, inclusive os seus documentos, né, as normatizações, isso envolve pensar, então, o que também essa abordagem sistematizou e vem sendo desenvolvido, né, aprofundado por outros colegas, que é a ideia dos ciclos de escolarização. E aí eu fico por... Para todos, né, a audiodescrição aparece na tela um quadro com o título Princípios Curriculares no Trato com o Conhecimento,
e caixas de texto, onde nós temos aí princípios para a seleção dos conteúdos de ensino e princípios metodológicos para o trato com o conhecimento, e eu vou fazer a exposição desses princípios aí, que são 4 para cada um. Agora, o barulho que vocês estão ouvindo, infelizmente, é de bomba, e esse aí a gente não tem, bomba né, de fogos juninos, e esse a gente não tem muito controle. Eu espero que não atrapalhe mais ainda a nossa transmissão. Então, vou recuperar aqui, né, um pouquinho só, a proposta que o coletivo de autores apresenta em 92, né, 1992, de dinâmica curricular, né, que vai, a partir do trato com o conhecimento, da organização escolar e da normatização escolar, propor um currículo ampliado, ele precisa se materializar de alguma forma. E, para nos ajudar a entender como é essa materialização, a proposição de princípios curriculares para o trato com o conhecimento e ciclos de escolarização. Esses princípios vão orientar tanto a seleção, quanto a organização e a sistematização dos conhecimentos. E os ciclos vão nos dar um norte para distribuir, né, para organizar este conhecimento no sistema de ensino brasileiro. Como o professor Saviani já em Pedagogia Histórico-Crítica, Primeiras Aproximações, né, diz que a base que a gente tem que analisar a educação brasileira é a educação brasileira como ela realmente é, né? Então, a organização que a gente tem é uma organização que nós temos a educação básica, com a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, vai ser a partir daí que nós vamos fazer as nossas proposições, sem perder de vista que essa organização atual é uma organização da sociedade capitalista, e essa sociedade capitalista está organizada e planejada, como a professora Carolina apontou muito bem, para desenvolver uma lógica que é a lógica formal, né? É a lógica que não percebe ou que não explica a realidade em todas as suas dimensões, né? Tem um projeto aí de formação humana rebaixada. E a gente está trazendo aqui os princípios curriculares e a proposição de organização a partir dos ciclos de escolarização, pensando numa outra lógica, porque nós reconhecemos que estamos num momento de transição, né, de sistema, porque o sistema capitalista, se antes da pandemia ele já apontava a sua degeneração total, com a pandemia que demonstrou que não é possível falar em gestão coletiva, em gestão social no sistema que privilegia o individual, na perspectiva do individualismo. Então, a gente vai aqui, dentro de um sistema, uma organização e sistematização do conhecimento, pensando numa outra lógica, né? Então, o que nos permite pensar desse jeito é exatamente o que eu falei, que provavelmente vocês ouviram aí cortado, que são as categorias materialistas da totalidade do movimento e da contradição, né? Existe a contradição na nossa sociedade. A gente precisa ensinar para as próximas gerações o patrimônio cultural acumulado. O capitalismo também necessita de educação, só que o oferece uma educação rebaixada, mas a gente, classe trabalhadora, está disputando essa formação dentro da escola, e os princípios curriculares e os ciclos de escolarização vão nos ajudar nesse sentido, né? Então, e de onde é que vem isso, né? Como a professora Carolina disse também no início, em 1992, com o coletivo de autores, que é uma obra escrita por 6 autores, essa proposição de princípios já está lá. A professora Carolina, em 2015, né, a partir dos seus estudos de doutorado, que é publicado em 2015, ela vai reconfigurar e ampliar essa concepção, reconhecendo na pedagogia histórico-crítica elementos que podem aprofundar, da mesma forma que a abordagem crítico-superadora vai
também proporcionar o aprofundamento dos princípios da pedagogia histórico-crítica. Em 2015, ela publica a tese dela, e os ciclos de escolarização, o professor Flávio Dantas, no Grupo Lepel, né, orientado pelo Grupo Lepel, discute a teoria da atividade para compreender melhor a organização e o trato com o conhecimento, e ele também vai propor uma reorganização dos ciclos, que eu vou falar mais à frente sobre isso, né? Então, a professora também fazer um destaque, né, que antes da reconfiguração dos ciclos, ou dos ciclos não, dos princípios, pela professora Carolina, a professora Michele Ortega Escobar, na sua tese de doutorado também, que foi publicada em 97 e produzida na Unicamp, ela também vai aprofundar sobre esse trato com o conhecimento. Ela é que vai desenvolver isso, como é que esse trato do conhecimento... Como esse trato com o conhecimento, né, pode ser melhor entendido. Então, ela vai dizer que esse conhecimento precisa ser selecionado, precisa ser organizado e sistematizado, lógica e metodologicamente na educação básica. Ela vai dar essa grande contribuição, né? Então, recuperando aí para explicar um pouco do movimento de desenvolvimento dessa teoria. Então, em que consiste os princípios curriculares, né? Os princípios curriculares, eu disse antes, eles têm 2 blocos de princípios também. Aqui está a seta que está aqui entre esses 2 blocos, indica que não é estanque isso, a gente vai... esses princípios que orientam a seleção também vão orientar o trato metodológico, não é estanque, isso é só para fins didáticos. E também eles estão aqui com outra seta aqui de 4 pontas, mostrando exatamente que não existe uma hierarquia aqui, não tem uma ordem de que um é mais importante que o outro. Então, é importante que a gente tenha isso em mente, na hora de analisar essa proposição, para não achar que isso é um etapismo. Então, esses fatores ou esses princípios estão aqui concorrendo para a gente, numa orientação que a gente considera segurar o conhecimento, né? Desde a escolha dos conhecimentos, dos conteúdos de ensino, até o trato metodológico dele. Então, o bloco de princípios de seleção, que são 4, eu vou falar da objetividade e enfoque científico do conhecimento logo de primeira, porque esse princípio aqui foi uma das contribuições da professora Carolina na tese, no diálogo com a obra do professor Demerval Saviani, que ela vai dizer, né, ou vai expressar que a objetividade e o enfoque científico do conhecimento é uma necessidade da gente se orientar no nosso trato com o conhecimento, porque, infelizmente, né, com as teorias aí hegemônicas do final do século passado e início desse século aí, tanto as construtivistas quanto as pós-críticas, ela questiona essa objetividade do conhecimento, né? A objetividade, primeiro, da realidade e do conhecimento, e aí é uma necessidade de reforçar isso. Então, isso significa o quê, né? O conhecimento é objetivo. Significa que o conhecimento existe, independente da minha consciência como ser aqui individual desse conhecimento. Da mesma forma que a realidade também é objetiva, porque ela existe independente do nosso conhecimento sobre ela. Parece uma coisa muito simples, mas se a gente fizer uma ligação aqui com o negacionismo que se instalou, que se estabeleceu, né, na nossa sociedade, nesses últimos 1 ano e meio aí que nós estamos vivendo na pandemia, a gente vai sentir a necessidade que essa objetividade e o enfoque científico do conhecimento seja uma necessidade. Agora, um destaque, essa objetividade e enfoque científico do conhecimento não significa que eu vou ter que transplantar o conhecimento científico para a escola, não é isso. O professor Saviani já vai dizer que o saber, o conhecimento científico, ele entra na escola como saber escolar. E aí o papel nosso, enquanto professores e pesquisadores, é orientar como é que esse conhecimento precisa ser tratado para se transformar em saber escolar. Então, isso é um destaque importante. O outro
é a adequação às possibilidades sociocognitivas do aluno. Importantíssimo aqui esse destaque, porque a gente precisa entender aqui a relação entre o aluno empírico e o aluno concreto, né? E considerando aqui o aluno empírico, aquele aluno, aquele estudante, ou aquela aluna, aquela estudante que chega na nossa escola, no nosso sistema de ensino, na nossa sala de aula, com todas as possibilidades e também as negações que a organização social lhe proporcionou. Então, existe um estudante que é um estudante empírico, e existe o estudante concreto, e concreto aqui numa perspectiva marxista, de que as possibilidades reais que as pessoas têm na nossa sociedade de desenvolvimento. Então, a sociedade já se desenvolveu de uma forma tal que é possível que nós sejamos desde cientistas, artistas, filósofos, isso pensando de uma forma mais geral, mas no sentido que nós podemos nos apropriar deste conhecimento científico, filosófico e artístico. E por que isso? Porque isso é um contraponto com as teorias pragmáticas que vão dizer que o que deve orientar a seleção do conhecimento é o entorno do estudante, apenas. E aqui a gente vai considerar que o entorno do estudante pode ser o ponto de partida, mas não deve ser o ponto de chegada, né? Então, esse pensamento precisa ser também adequado. Quando eu for falar dos ciclos, essa adequação aqui às possibilidades sociocognitivas vão ficar mais explícitas. O outro princípio curricular de destaque é a relevância social do conteúdo. Então, esse conteúdo precisa ser relevante socialmente. E quais são os critérios para esse conteúdo ser relevante socialmente, né? Então, a gente vai ter que retomar aqui, relembrar o que a abordagem crítica superadora chama de reflexão pedagógica, diagnóstica, judicativa e teleológica, que na pedagogia histórico-crítica a gente pode chamar de método da prática social, que é a problematização da prática social. Então, a gente precisa problematizar essa prática social e identificar nela quais são os conteúdos que vão proporcionar uma formação humana desenvolvida, né? Desenvolvida com princípios filosóficos, éticos, morais, políticos aí, que vão na perspectiva de uma outra sociedade, né? Não na sociedade capitalista. Então, essa relevância social do conteúdo tem aí tem nela o conceito de clássico e também do saber popular, né? A gente precisa entender essa relação de conhecimento clássico com o saber popular, não excludente, né? Não de um anula o outro, né? Não pode pensar de uma forma dicotômica, né? Como eu já explicitei antes também. E o último princípio, o próximo que eu vou falar, né, para não pensar nessa hierarquia, é a contemporaneidade do conteúdo. Pensando aí na realidade que ela é dinâmica, né, que ela está em movimento e ela atua por contradição, é muito tranquilo entender que o conteúdo contemporâneo precisa também estar na escola, né? Se o conteúdo é histórico, ele vai sofrer no decorrer da história. E aí a contemporaneidade vai nos orientar, porque a gente precisa, além dos clássicos, além do conhecimento clássico, a gente precisa também colocar os nossos estudantes em contato também do conhecimento contemporâneo. E aí o que é clássico também nos orienta aqui. O que é importante, porque diante da infinidade de conteúdos que temos hoje na nossa sociedade, né, por sua complexidade, não vão ser todos os conteúdos que vão ser possíveis de ser trabalhados na escola. Então, aí, né, recuperando de novo, né, os valores aí pedagógicos mais abrangentes para orientar o que entra como contemporâneo e o que não entra na escola, né? E o outro bloco de conteúdos é o bloco de conteúdos dos princípios metodológicos. Então, por exemplo, como é que eu vou organizar e sistematizar este conhecimento? E aqui, rapidamente, vou tentar falar um
pouco mais rápido, eu espero aí que Verônica não se atrapalhe aí, né? Se tiver muito rápido, por favor, sinalize. Também não tem hierarquia, como eu já coloquei, e um conhecimento que eu vou falar que é o que está aqui à esquerda e abaixo, né? A provisoriedade e historicidade dos conhecimentos, que já houve uma discussão prévia aqui quando eu estou falando dos outros, mas a gente precisa reforçar que o conhecimento é provisório, mas ele é objetivo, e o conhecimento científico permite que a gente conheça a realidade, e conheça a realidade tanto natural quanto social, né? E que essa historicidade, como eu vi, né? O movimento da realidade, por contradição, vai fazer com que esse conhecimento que nós temos sobre a realidade, sobre a sociedade, é um, e que daqui a algum tempo, aqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele é outro. E isso, desculpem, não é numa perspectiva linear, né? A realidade também se movimenta, né? De uma forma cumulativa, mas também se movimenta por revolução, por saltos qualitativos, né? A gente não pode perder isso de vista. Da síncrase à síntese, ou da aparência à essência, porque a gente vai ver aí nos ciclos que a gente se apropria do conhecimento da realidade e do fenômeno que a gente vai estudar de uma forma sincrética inicialmente, né? O método da praxis social vai dizer isso também, a professora Lígia Márcia Martins também vai dizer isso, né? Então, primeiro, a gente, enquanto professor, tem uma visão sintética da realidade, mesmo que essa síntese seja precária no início, e o estudante tem uma visão sincrética, quer dizer, essa visão sincrética é uma visão meio caótica, onde a gente tem dados da realidade confusos, e a gente precisa orientar o nosso trabalho pedagógico na organização e na sistematização, pensando em que, na aula da educação básica, isso aqui não é um objetivo só para uma série ou para um conteúdo, ele tem conhecimento da realidade de uma forma mais sintética. Isso também quer dizer que não quer dizer, na verdade, que só vai acontecer a síntese ao final do ensino médio. Não é dessa forma. É um processo em que a gente vai se apropriando da realidade, e o conhecimento vai ficando a explicação da realidade vai ficando cada vez mais sintética. E outro princípio é a simultaneidade dos conteúdos enquanto dados da realidade, e tem a ver também com por isso que eu disse no início, né, a gente não vai poder fugir da totalidade do movimento da contradição, porque isso vai nos orientar. Então, os conteúdos, na realidade, eles não aparecem em gavetas, eles não aparecem por etapas. A realidade, ela é tridimensional, né, ela não é 2D nem 1D, como eu costumo dizer. Então, a gente precisa levar em conta isso, e na organização e sistematização do conhecimento, a gente precisa fazer um movimento que, cada vez mais, a gente tem essa visão mais de totalidade. E o outro princípio que eu vou chamar a atenção aqui é a ampliação da complexidade do conhecimento. Nos ciclos, isso vai ficar mais explícito, quer dizer, a gente se apropria da realidade por sucessivas aproximações, quer dizer, a gente tem um determinado fenômeno que a gente estuda, e a gente se aproxima dele por sucessivas aproximações, e à medida que nós temos um trabalho pedagógico adequado a seguir, cada vez que a gente se aproxima desse conhecimento, incorporar elementos que vão nos ajudar a entender essa realidade de uma forma mais completa, mais complexa. E eu acho que eu falei de todos, né, da síncrase e a síntese, eu já falei da simultaneidade dos conteúdos, da provisoriedade e historicidade. Então, esses princípios vão nos orientar, e a gente precisa organizar e sistematizar esse conhecimento. Como é que a gente faz isso? A abordagem crítica superadora e a pedagogia histórico-crítica apontam os ciclos de escolarização.